Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Este é o 5º encontro de vida promovido pela União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Esses encontros têm sido uma grande bênção de Deus para muitas vidas e famílias em todo o Brasil. E o nosso desejo e oração é que este encontro, à semelhança dos anteriores, também seja uma grande bênção para você, meu amado e minha amada, e que o Senhor possa estar, através deste encontro, tocando o seu coração, alcançando-o com a sua graça, envolvendo-o com o seu amor e transformando-o pelo seu poder. Aprecie esse 5º encontro de vida e deixe que Deus manifeste sobre você aquilo que está no seu coração e que esse encontro possa marcar a sua história e transformar a sua vida. O Senhor Jesus diz na sua palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe você. Olá, eu sou o Eric, estou aqui para contar sobre a minha vida para vocês. Eu tenho 27 anos, sou o 2º filho de uma família com 5 filhos e a minha história ela se resume em um período em que eu estava na igreja, em que eu me afastei e um momento em que eu voltei. Eu nasci numa família onde meu pai não era cristão, a minha mãe, ela sempre, desde que eu me conheço por gente, ela esteve na igreja e ela me levava à igreja juntamente com meus irmãos. Ela sempre nos ensinou princípios bíblicos e a gente cresceu assim, indo à igreja, servindo a Deus. E toda a minha infância eu sempre fui um menino que gostava muito de estudar, de jogar bola, como toda criança gosta, andar de skate, tudo isso, e ela nunca me proibiu de nada. Mas, porém, eu sempre tinha que estar na igreja. E estar na igreja, para mim, era algo assim, um pouco sem sentido, porque todos os meus amigos estavam fora da igreja. E eu venho de uma época em que era muito difícil você falar que você estava na igreja, ou que você era crente, algo assim. Então, o período que eu estava na igreja, eu me dedicava ao Senhor, porém, quando eu saía para a escola, para as ruas, para as coisas, eu acabava me envolvendo com as amizades, vamos dizer assim, do mundo. E eu fui crescendo nesse ambiente, a minha mãe falando o que Deus tinha para a minha vida e meu pai falando coisas ao contrário. Eu cresci onde a minha mãe falava que eu tinha que respeitar uma menina e o meu pai falando que eu deveria ficar com todas as meninas. Então, na minha mente, essa bagunça foi gerando algumas coisas que iriam trazer consequências lá na frente. Com 12 anos de idade, eu me lembro que eu estava com um amigo, nós estávamos matando aula, e aquele amigo falou assim para mim: vamos tomar uma bebida? E eu peguei e pensei, eu falei, vamos ver o que dá. Porque assim, eu sempre admirei as pessoas que estavam na pista de skate, que bebiam, que fumavam. Eu sempre almejei isso, eu sempre gostei disso, mas eu nunca tive coragem de fazer isso. E quando aquele amigo me fez um convite, eu tinha 12 anos de idade, ainda era uma criança. E eu fui e tomei um copo com pinga e guaraná e fiquei um pouco bêbado. E eu me lembro que naquele momento eu falei para ele assim, eu falei, nossa cara, Deus está triste com a gente. E ele me olhou e falou que o capeta estava feliz. Assim, muitas das vezes nós não entendemos isso. Entre Deus está triste e o capeta está feliz. Mas aquilo começou a dar passos na minha vida, a desencadear algumas coisas na minha vida que eu já tinha uma predisposição. Depois desse primeiro copo de bebida, algumas coisas começaram a mudar. Aquele menino que gostava de estudar, que ia à igreja, que queria saber das coisas de Deus, já não tinha mais interesse para essas coisas. Foi quando eu comecei a sair da igreja e começar a frequentar alguns churrascos, algumas festas. Então, com 12 para 13 anos, eu decidi que eu não queria mais saber de Deus. Eu falei para minha mãe que eu não queria mais ir à igreja, eu não queria mais saber de nada daquilo que eu tinha aprendido estando na igreja. E comecei a viver uma vida no mundo. Com 13 anos eu já estava fumando cigarro, eu já estava fumando maconha e achava que aquilo era viver, aquilo era
o que todo mundo fazia, e eu queria fazer parte daquilo. Só que eu não entendia e não tinha cabeça o suficiente para entender que lá na frente aquelas atitudes minhas iriam trazer algo maldoso para a minha vida. Então eu fui me afastando cada vez mais de Deus. Eu fui experimentando as coisas obscuras que esse mundo tem para nos oferecer. Eu me envolvi com drogas, com todos os tipos de droga que você imagina. Me envolvi com bebida, com prostituição, com muitas coisas, com brigas. E isso foi me tornando uma pessoa cada vez mais maldosa. Eu já não pensava mais no próximo, só pensava em mim, queria brigar com todo mundo. E para sustentar o meu vício eu já não conseguia mais trabalhar, eu perdi emprego, perdi carro. E para sustentar o vício eu comecei a roubar, comecei a mentir. E chegou num ponto onde a minha mente começou, de alguma forma, a parar para pensar em tudo aquilo que eu tinha vivido, em tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu tinha me tornado. Eu estava sozinho. Fui me separando cada vez mais da minha família, já não conseguia mais estar junto com a minha família. E aí eu parei para pensar em tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu já tinha vivido, e vi que não estava valendo a pena. Eu estava roubando, eu estava fazendo tudo aquilo contrário daquilo que eu havia aprendido da minha infância. E um dia eu estava numa festa e saí dessa festa, fui para um sítio e eu estava ali totalmente doido. Eu já tinha tentado tirar minha vida, eu já tinha tentado um monte de coisa e não conseguia dar uma solução. Foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: se você for para o carnaval esse ano, você vai morrer. E nisso já tinha passado dos 12 aos 21 anos que eu não ouvia essa voz de Deus. E eu sabia quem estava falando comigo. E de repente eu decidi que eu não iria para o carnaval naquele ano. E na verdade eu até fui o primeiro dia, depois eu procurei um retiro, procurei um amigo que vivia falando de Deus para mim. E procurei ir para um retiro. E quando eu cheguei naquele retiro eu estava meio de ressaca, ainda meio estranho. Porém, existiu algo naquele retiro que me chamou a atenção. Eu vi jovens pulando, se divertindo, sorrindo, sem beijar na boca, sem beber nada. E eu tinha pulado carnaval uma noite anterior e procurado aquilo e não tinha encontrado aquilo. E naquele momento eu senti Deus me chamando de volta, me chamando para voltar para a casa dele. Em todo esse tempo eu sempre senti falta da casa do Pai. Eu nunca me submeti a um tratamento, nada, porque eu sabia que o momento em que eu me entregasse para Deus, Ele era capaz o suficiente, Ele tinha poder o suficiente para transformar a minha vida e me libertar de todos os vícios, não só dos vícios, das mentiras, de toda aquela vida podre que eu estava vivendo. E este foi meu encontro com Deus. A partir dali eu decidi que eu queria agradar o coração de Deus. Eu sei que Ele me amava, foi Ele que me encontrou, foi Ele que me desejou, mas eu queria dar uma resposta para esse amor dEle. E desde então fazem 6 anos que eu não uso mais droga, que eu não bebo. Hoje eu sou casado com a Vanessa, é uma mulher que me acompanha. Eu rodo alguns estados, algumas cidades, já fui a alguns países falar sobre essa transformação que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Então você que está me assistindo, seja adolescente, ou seja criança, ou seja jovem, eu tenho um recado para você: não entre por esse caminho. Se hoje você está nos caminhos do Senhor, não queira pagar o preço para ver o que o mundo tem para te oferecer. E se você acha que está chato estar na casa de Deus, você não sabe o que é. Você está vivendo uma vida, virando noites, sendo esculachados pela sociedade por causa de uma vida de droga. E se você ainda não encontrou o Senhor, e você se encontra nessa situação, não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, a única solução para a sua vida é Jesus Cristo. É você deixar realmente Ele tocar no teu coração, tocar na sua vida e transformar todo o seu caráter, a sua vida e a sua família. Amém? Esse é o meu recado para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bálsamo que cura, eu
quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor. Vem retirar toda mágoa, vem retirar os traumas, vem retirar toda dor. Eu quero teu bálsamo, com teu sangue, ó Deus, cura agora meu coração. Derrama o teu bálsamo que cura. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor, pra me curar, pra curar os meus. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Cura os nossos corações. Olá, meus queridos, é com grande alegria que nós queremos compartilhar uma palavra de esperança para a sua vida, uma palavra da parte do Deus Criador, esse Deus que nos criou, esse Deus que te criou, esse Deus que te conhece, esse Deus que quer entrar na sua vida e manifestar
a sua gloriosa graça, o seu grande poder transformador. E essa palavra de esperança, ela tem o objetivo de você alcançar os feitos maravilhosos de Deus para a sua vida, os milagres maravilhosos de Deus para a sua vida. E eu quero ler uma história que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, que vai descrever uma história onde Deus manifesta os seus feitos maravilhosos. Deus manifesta o seu grande poder libertador, transformador. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, meus queridos, que o ministério terreno de nosso Senhor Jesus é marcado pelo ensino, a formação de discipulado, mas também pela pregação, as boas novas do Evangelho, a mensagem redentora. E também é marcado por várias manifestações de curas, de libertação de pessoas cativas, pessoas oprimidas, pessoas enfermas. E esse episódio que eu li para vocês é mais uma narrativa da manifestação, então, desse poder maravilhoso de Deus na vida do ser humano, desse Deus que nos ama, desse Deus que nos conhece. O comentarista bíblico William Gurnall, ele diz o seguinte: os milagres foram para o Evangelho o que os selos são para um documento. Então veja que os milagres, a manifestação do poder de Deus, autentica essa mensagem redentora. Já o comentarista bíblico John Foster, ele diz: os milagres são o grande sino do universo, que chama os homens para ouvir o sermão de Deus. Portanto, a história desse cego aqui, chamado Bartimeu, demonstra esse poder de Deus, demonstra a manifestação do amor de Deus, o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus nos conhece, o quanto que Deus te conhece, porque Deus conhece você, Deus sabe das batalhas que você passa, Deus sabe das lutas que você passa, Deus sabe de tudo a seu respeito, porque Ele te criou, e Ele é onisciente, Ele sabe o que se passa dentro do seu coração. E essa história aqui, desse cego chamado Bartimeu, nas Escrituras, vai revelar 3 passos para que nós alcancemos então os feitos maravilhosos de Deus, os milagres de Deus, a transformação, a libertação desejada. E o primeiro passo que nós aprendemos com esse homem aqui, que era um cego, que era um mendigo, que vivia numa vida de tantas dificuldades, esperando uma oportunidade de uma libertação, ele encontra. Então, o primeiro passo eu vejo na própria narrativa do evangelista Marcos, no versículo 47, que diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o primeiro passo aí é um desejo intenso
intenso de experimentar esse poder de Deus, esse poder transformador. Veja que esse cego, ele tinha o desejo de se libertar, o desejo de ter um encontro maravilhoso com Deus. Então, quando ele sabe que é Jesus que está passando, com uma grande multidão, os seus discípulos, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, se você que está nos ouvindo, se você fizer como esse homem aqui, se você clamar, se você pedir, se você desejar a Deus no seu coração, é a oportunidade que Deus tem para entrar na tua vida e manifestar uma maravilha na sua vida, demonstrar para você o quanto Ele pode fazer por você. A Bíblia diz assim, o profeta Jeremias diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Novamente Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Profeta Isaías, capítulo 59:1 diz que os braços do Deus Todo-Poderoso não estão encolhidos, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Então Deus está com os braços estendidos para você, com os ouvidos atentos à sua súplica, ao desejo que você tem de ter um encontro com Ele e de se libertar de toda essa batalha que você está passando. Veja, C.S. Lewis, outro comentarista bíblico, ele diz: busque a Cristo e você irá encontrá-lo, e com Ele tudo mais incluído. Amém? O segundo passo que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam alcançar esses feitos maravilhosos de Deus, para que vocês possam desfrutar do que Deus tem para a sua vida. O segundo passo eu encontro no versículo 48. Olha o que aconteceu: e muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o segundo passo que nós encontramos aqui é que, para a gente alcançar o poder de Deus, a transformação, o milagre, para que a gente experimente Deus na nossa vida, nós precisamos romper com os obstáculos. Veja que o texto fala, a história fala, que havia uma grande multidão, e essa multidão repreendeu aquele cego, repreendeu a ele, para que ele não fosse até o Senhor Jesus, porque ele estava clamando: tem misericórdia de mim, e a multidão repreendia ele. Mas o que ele fez? Ele não se intimidou, ele não se acovardou, ele não desistiu do seu milagre. Pelo contrário, o texto está falando que aí ele clamava mais, aí ele gritava mais: tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos romper com as cadeias, romper com os impedimentos. Veja bem, para que você alcance aquilo que Deus tem na tua vida, você também precisa romper com os impedimentos, romper com os embaraços, romper com tudo aquilo que impede você de estar na igreja, ouvindo uma mensagem maravilhosa para a sua vida. Veja bem que Matthew Henry, o outro teólogo do século XVIII, diz o seguinte: a primeira lição na escola de Cristo é a renúncia do ego. Então é necessário renunciar, muitas vezes, coisas que nós precisamos renunciar, para a gente ter um encontro maravilhoso com o Deus Todo-Poderoso. Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo fala assim, deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Hebreus 12, 1, vai falar que a gente tem que deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de desfrutar de Deus e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então veja, é necessário, meus queridos, que nós rompamos então com tudo aquilo que quer impedir de nós termos um encontro maravilhoso com Deus. E finalmente, o terceiro passo que eu encontro aqui nessa história maravilhosa, para que a gente desfrute dos feitos do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, é o seguinte: crer na palavra de Deus. Veja bem, crer na palavra de Deus. Observe que Bartimeu, ele creu na palavra de Deus. A multidão repreendia ele, mas ele clamava mais ainda, e aí o Senhor Jesus para e chama ele. O Senhor Jesus para e manda
que ele venha. Olha o que diz o versículo 51 e depois o versículo 52. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, ele creu na palavra de Deus. Jesus falou: o que queres que te faça? E ele: eu quero ver, Senhor. E o milagre aconteceu. Ele foi totalmente transformado pelo poder de Deus, seguiu a Jesus, viu a glória de Deus. Eu quero falar para você, meus queridos, nesses 2000 anos de história da igreja, milhares de pessoas têm experimentado esse poder, têm sido transformadas por esse grande amor de Deus para as nossas vidas e têm vivido uma nova vida. É isso que o Senhor quer fazer contigo. Ele fez esse milagre nesse cego Bartimeu. Ao longo da história do cristianismo, ele tem mudado vidas, ele tem transformado pessoas. Um exemplo disso, eu quero chamar aqui o Benedito, um amigo meu que está aqui. O Benedito, ele, há 15 anos atrás, ele era um dependente químico, ele vivia no mundo das drogas, mas o Benedito, uma determinada ocasião, ele levou 6 tiros, ficou entre a vida e a morte, mas ele um dia ouviu essa mensagem, creu nessa mensagem e foi transformado. Hoje o Benedito tem uma família, hoje o Benedito tem filhos, hoje o Benedito é um comerciante, hoje o Benedito está testemunhando do amor de Deus. Amém, Benedito? Amém. Também o Raimundo, vem cá, Raimundo. O Raimundo também vivia na dependência química. O Raimundo cumpriu pena de 6 anos numa prisão, saiu, voltou para o mundão da delinquência, mas um dia o Raimundo ouviu essa mensagem e essa mensagem libertou o Raimundo, e o Raimundo hoje é uma nova criatura. Raimundo não tinha documentos, Raimundo hoje é um soldador,